Sistemas operacionais. Escalonamento de processo. O que é escalonamento de processo? O escalador de processo, ou schedule, é um algoritmo dentro do computador responsável por decidir qual o próximo processo a ser executado, após o término do que está em execução no momento. Por exemplo, se temos os programas A e C em prontos no momento, ou em execução B, o escalador de processos irá escolher qual o próximo a ser executado, o C ou o A, após o bloqueio do B. Os programas entram em uma fila de prontos, e assim por ordem ou de preferência do escalador vai escolhendo qual será o próximo a ser executado. Após ele ser executado e o processo finalizado, ele entra em uma lista de bloqueados. O objetivo do escalador é manter a CPU ocupada, não deixar ela ficar ociosa, balancear a utilização do processador, oferecer tempo de respostas razoáveis para os usuários interativos, tratar todos os processos igualmente, menor overhead, tempo de gerência, troca de processos, equilíbrio entre a resposta e a utilização, garantia de prioridade, diminuir o turnaround time, TAT, que é o tempo total que um processo passa em execução do processador, mais o tempo em que ele espera na fila, enquanto o processador está ocupado com outros processos. Metodologia científica. O primeiro pensamento que tivemos ao escolher o tema escalador de processo foi escolher algo muito importante para o sistema operacional em si, e que muitas pessoas não fazem ideia para que servem ou não sabem nem o que existem. E isso foi uma coisa que nos impressionou. Quando paramos para pensar sobre o projeto, então decidimos fazer sobre ele para que nos entendêssemos melhor e tivéssemos maior propriedade sobre o assunto. Tipo de escalonamentos. Algoritmo de escalonamento FIFO. Nesse caso, o algoritmo irá trabalhar com a lógica first in, first out, ou seja, o primeiro a chegar será o primeiro executado, e o primeiro a sair quando o processo novo é adicionado. Ele vai para o final dos processos, esperando a sua vez de ser executado. Algoritmo de escalonamento cooperativo. O processo trabalha com a lógica cooperativa, ou seja, espera a cooperação dos programas em execução. Para executarem a lógica, seria um programa ceder o espaço de execução para o outro, mas isso pode ocasionar vários problemas, como monopolização do processador. Algoritmo de escalonamento SJS. Esse processo trabalha com a lógica Shortest Job First, ou seja, o menor trabalho vem antes do maiores. Quando nós falamos de tamanho, não estamos nos referindo a tamanho que irá utilizar da memória, mas sim a tempo de execução. O processo com menor tempo de execução irá ser o primeiro a ser executado. Algoritmo preemptivo. Já o algoritmo preemptivo é quando o sistema consegue tirar o processador do processo. Neste caso, o computador poderá utilizar outras partes da memória principal para se manter ativos em geral. O sistema operacional pode tomar conta do controle da CPU, de acordo com a lógica do algoritmo de escalonamento. Dessa forma, o processo se mantém no controle da CPU até que o processo termine. Necessite de uma entrada de I/O, ou o sistema operacional pode tirar o processo da execução de acordo com um processo pré-estabelecido. Neste caso, o sistema operacional salva o processo na fila de prontos até que toma frente da fila novamente, para começar a execução. O processo preemptivo permite ao sistema dar atenção a processos mais imediatos. Escalonamento Round Robin. O escalonamento Round Robin é como o escalonamento First In, First Out, FIFO. O primeiro valor que entrou vai ser executado. Ele utiliza da entrada do primeiro valor para organizar a fila de prontos. Porém, quando o processo entra na CPU, ele tem um tempo limite para permanecer dentro da CPU em execução. Ou seja, neste algoritmo, o critério do sistema operacional é o tempo. Esse tempo limite é dominado quando o processo excede esse tempo. Ele é encerrado e passado para o final da fila de prontos.
Escalonamento por prioridade. O escalonamento por prioridade analisa alguns fatores para definir a prioridade de cada processo na fila de prontos e ver qual deve ser executado primeiro. Cada processo é associado a uma prioridade de acordo com a sua importância. A fila de prontos é organizada por importância, em ordem decrescente. Toda vez que houver preempção, o processo irá retornar para a fila de prontos de acordo com a sua prioridade, e o processo com maior prioridade irá ser executado. Prioridade estática. O processo não sofrerá preempção até o término de sua execução, da forma que sua forma manterá a prioridade até o término da sua execução. Prioridade dinâmica. No caso da prioridade dinâmica, a prioridade é alterada, levando em consideração a execução dos processos. Neste caso, a prioridade pode ser automaticamente alterada. Múltiplas filas. Os processos com múltiplas filas são selecionados pelo tipo de processamento realizado. Cada fila possui uma prioridade associada, que só entra em execução quando as prioridades maiores estão vazias. Tempo real. O fator de tempo neste método de escalonamento é crítico. Cada processamento tem a sua prioridade atribuída e sua prioridade é estática. Quanto maior a importância, maior a prioridade, e se mantém na fila os processos, em estado de prontos até serem todos executados e bloqueados. Sistemas em lote. Sistemas em lote possuem o objeto de vazão throughput, maximizar o número de jobs por hora, tempo de retorno, minimizar o tempo entre a submissão e o término, utilização da CPU, manter a CPU ocupada por todo o tempo. Sistemas interativos. Sistemas interativos possuem o objetivo de tempo de resposta, responder rapidamente às requisições, proporcionalidade, satisfazer as expectativas dos usuários. Conclusão. Podemos ver que o escalador de processos é algo de extrema importância para o funcionamento do computador e a utilização do usuário sem problemas de ter que esperar um processo terminar de executar para executar outro, como era no caso dos processos não preemptivos. Podemos perceber que apenas um algoritmo pode ter extrema importância para o usuário e as funções que irão exercer. O sistema operacional evoluiu de uma forma tão rápida desde a criação do escalonamento não preemptivo que hoje nós podemos escutar música enquanto fazemos outras coisas no computador, como trabalhar ou fazer trabalho da faculdade, coisas que no escalonamento não preemptivo era impossível de se acontecer. Ficamos por aqui, muito obrigado.